O tema hoje, gente, é o seguinte: será que Luiz Inácio Lula da Silva e Ciro Gomes voltarão a ser aliados? Será que isso é viável? Será que isso é crível? Vamos conversar sobre isso. Bom, gente, eu vi aqui no YouTube um vídeo do Franklin Maciel, né? Que eu achei muito interessante. Inclusive, esse vídeo está disponível aí na comunidade. Se vocês quiserem dar uma olhada no vídeo na comunidade, eu agradeço muito, né? E Franklin, eu não conhecia o seu trabalho, fiquei bem impressionado, né? O que você fala é muito coerente. E ele basicamente o que ele diz é o seguinte: olha, para as eleições de 2026, né, a esquerda pode lançar quantos candidatos quiser, né? Pode vir o Lula, pode vir o Ciro, pode vir o Flávio Dino, pode vir quantos quiserem e quantos forem, né? Mas que o principal é, durante a campanha do primeiro turno, focar as nossas críticas à direita, né? E principalmente à extrema direita, né? E não ficar brigando entre si, né? Porque aí daqueles projetos à esquerda, um deles irá para o segundo turno e aí todos se unem em torno daquele projeto. Mas o que não pode é a esquerda estar dividida. Olha, Franklin, completamente de acordo. Completamente de acordo, né? Mas também tem uma coisa, né? É óbvio que a gente sabe que se o presidente Lula for candidato à reeleição, né? Qualquer outra candidatura de esquerda fica inviável para ir para o segundo turno, porque quem irá é o presidente Lula, né? Então que os outros candidatos de esquerda que se coloquem, né? Eles tenham essa consciência, né? Para no segundo turno poder apoiar o presidente Lula, né? Agora, sobre o que você coloca, você exemplifica com a questão do Lula e do Ciro Gomes, né? Então, em vez de um atacar o outro, né? Se os dois forem candidatos a presidente, né? Ou se o Haddad for candidato a presidente no lugar do Lula, né? Eles se unirem, cada um com seu projeto, tentando buscar o segundo turno, mas que no segundo turno estejam unidos, né? Olha, cara, se fosse há um tempo atrás, eu ia dizer para você até mais, né? Que você podia, se o Lula fosse candidato, né? Botar uma chapa de Lula candidato a presidente, Ciro Gomes candidato a vice, né? E que se o Lula não quisesse vir para a reeleição, você poderia botar o Ciro como candidato a presidente e o Haddad como candidato a vice, né? Só que tem um problema aí. O nome do problema não é Lula. O nome do problema é Ciro Gomes, né? Olha, gente, eu já cansei de dizer isso pra vocês. Durante 27 anos eu fui o maior fã, o maior admirador do Ciro Gomes que você possa imaginar. Eu sofria de cirite aguda, né? Mas eu me curei dessa doença, graças a Deus, né? E torço para que amigos como o Valdeir Ferreira se curem também, né? Como o prestigiado youtuber aqui, o William Jacob, se cure também, né? Mas, enfim, eu me curei dessa doença, né? Porque se há um empecilho para isso acontecer, o nome dele é Ciro Ferreira Gomes, né? Porque nos últimos 7 anos, Ciro Ferreira Gomes cansa de atacar o PT, ataca o PT de todas as maneiras, de todas as formas, ataca o presidente Lula de todas as formas, né? E assim, você não vê o PT retaliar o cara em momento algum. Momento algum. Muito pelo contrário, né? Quando ele era nosso aliado, né? E o presidente Lula estava nos 2 primeiros mandatos, né? Quanto dinheiro o Lula não mandou para o estado do Ceará? Quanto dinheiro o Lula não mandou, sobretudo, para o município de Sobral, que é a base política do Ciro Gomes? Quanto dinheiro não foi? Só que o Ciro Gomes tem isso, né? Ele é mal agradecido, ele é arrogante. Em 2018, se não fosse a arrogância dele, ele próprio seria o presidente da República, né? Já gravamos um vídeo aqui sobre isso, né? E outra, gente, será que o Ciro Gomes é de esquerda mesmo? Porque lá em 2018, quando eu fazia a campanha para ele, e eu votei nele no primeiro turno, né? Eu coloquei lá na outra rede social minha posição pró-Ciro.
E uma moça virou para mim e disse uma coisa que eu parei para pensar muito, né? Ela disse: o Ciro Gomes, ele afina o instrumento com a mão esquerda, mas ele toca com a mão direita. Cara, para pensar. Para pensar. Os ataques que ele faz há 7 anos ao presidente Lula, ao PT em geral, eles estão a serviço de quem? É da esquerda? É da esquerda? Ele vem dizer que é mais à esquerda do que o governo atual. Mas se ele ataca um governo de esquerda, ele está favorecendo a esquerda? Né? Aonde é que o Ciro Gomes começou a carreira dele? No PDS, né? PDS é esquerda? PDS era esquerda, né? Ele diz que... Como é que é? Que... Ah, não, é que na época, era a época da ditadura, eu só tinha legenda para concorrer pelo PDS, né? E logo depois das eleições de governador em 82, eu migrei para o PMDB, né? Tá, é a versão dele. A versão dele se acredita? Se acredita na versão dele? Porque, assim, ele também disse que, em muitas vezes, que quando ele disse que a Patrícia Pilar, então esposa dele, era a mulher que dormia com ele, em algumas vezes ele diz que era um erro, que ele não se perdoava e que ele foi machista, mas não seria mais. Mas chamou a senadora Janaína, candidata ao Senado Janaína lá do Ceará, de assessora para assuntos de cama do governador Camilo Santana. Camilo Santana, que foi aliado dele durante muito tempo, né? Aliás, gente, pensando aqui, refletindo, será que o Camilo Santana não seria um bom nome para vice, tanto do Lula como do Haddad? Né? Então, são coisas que tem que se colocar. Quem estragou a relação do Lula com o Ciro foi o próprio Ciro, né? Foi o próprio Ciro, e eu não me conformo com isso. Ciro, você não tinha o direito de fazer isso, né? Você não tinha o direito em 2018 de jogar fora sua própria eleição a presidente por causa de vaidade, por causa de arrogância, né? Bom, pode ser que surja aí um Ciro mais humilde em 2026, né? E que aceite ser vice do Lula, né? Mas aí ele vai ter... Será que a militância do PT vai aceitar? Será que a militância do PT vai aceitar? Depois de 7 anos de ataques ininterruptos, né? Olha, gente, é difícil. Então, Franklin, eu queria te dizer o seguinte: teoricamente você está certo. Teoricamente você está certo, e eu gostei muito de ver teu vídeo, né? E recomendo para vocês que vejam o vídeo também, né? Agora, na prática, né? Existe um sujeito chamado Ciro Gomes, que é cheio de contradições, cheio de disse não me disse, cheio de voltar atrás, né? Que é um cara brilhante, que é um cara capacitado, que é um cara preparado, que é um cara que, em tese, pelo menos está aqui do nosso lado da esquerda, mas vamos ter cuidado com isso, né? Que, em tese, tem um projeto de país e tudo isso, mas que sempre perdeu para ele próprio, né? Sempre perdeu para ele próprio. Então, quem sabe, né? Se você chega a um acordo Lula, presidente, Ciro, vice, né? Talvez eles possam até fazer um acordo entre eles. Olha, no meio do mandato eu renuncio, você assume e completa o mandato para depois vir para a reeleição, né? Poderia ser isso, né? Mas o maior empecilho para isso, para mim, não é Luiz Inácio Lula da Silva, né? Mas sim Ciro Ferreira Gomes, né? Um homem que, inclusive, tem muita inveja do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Até porque, gente, eu sempre digo, quem tinha uma inveja grande do presidente Luiz Inácio Lula da Silva era o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Só que a inveja do Fernando Henrique Cardoso é positiva. Ele admira o Lula demais, né? E é recíproco. O Lula também admira o Fernando Henrique Cardoso demais, né? Então ele vê com, vamos dizer assim, com muita admiração essa capacidade de o Lula ser o líder de massas que ele gostaria de ser também, né? Então é uma inveja positiva. A tua inveja não, a tua inveja, em vez de construir, destrói, Ciro. Repensa, cara. Você é um cara muito preparado, muito qualificado. Você é mais do que isso que você mostra, tá? Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand.
Eu agradeço aí pela assistência. Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos, né? E se você puder, por gentileza, dá um like aqui no vídeo, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilhe, comente, fique à vontade. Se puder também, dá uma olhada na descrição desse vídeo.